Você provavelmente já viu um relâmpago durante uma tempestade. Eles são rápidos e geralmente têm sempre o mesmo comportamento. No entanto, existe um fenômeno que envolve os relâmpagos que ninguém sabe explicar. Esse mistério se chama relâmpagos globulares. Relâmpagos globulares ou raios-bola são esferas luminosas que aparecem geralmente durante uma tempestade, possuem comportamento imprevisto e desafiam o conhecimento estabelecido há muitos anos. Até as últimas décadas do século XX, eles eram considerados uma ilusão de ótica, fraude ou erros de interpretação das testemunhas. O crescente número de relatos, contudo, mobilizou considerável volume de recursos e pessoas dispostas a tratá-lo como seriedade. Como é natural, a dificuldade em obter explicações consistentes dentro do paradigma mantém viva a resistência em admitir sua efetividade, de modo que a realidade concreta de muitos dos eventos continua sendo motivo de questionamento da comunidade científica. Teoricamente, o relâmpago globular não poderia existir. Ele vai contra algumas leis da física que conhecemos e isso deixa muitas pessoas irritadas. Existem inúmeros relatos de testemunhas oculares do fenômeno desde muitos séculos. Segundo aqueles que já ouviram, o relâmpago globular é um espetáculo apavorante. A bola luminosa aparece de repente, avança para a pessoa emitindo um forte ruído, pode às vezes queimá-la, danificar objetos e não raro desaparece após violenta explosão. Diana de Poitiers, por exemplo, teria sido queimada por uma chama que ocorreu em volta de seu quarto em uma noite de núpcias em 1557. Em 1596, segundo o relato, algo alarmante aconteceu enquanto o Dr. Hodges pregava seu primeiro sermão na Catedral de Wells. Muito impressionante, sem dúvida. Mas a despeito de todas essas histórias, os cientistas que posteriormente se ocuparam do fenômeno continuaram a encará-lo como um enigma. Ninguém conseguia decidir se sobre o relâmpago globular existia ou não. É bem verdade que não houve nenhum problema antes que a era científica trouxesse novas descobertas sobre a natureza da eletricidade. As pessoas contentavam-se em admitir que o relâmpago em forma de bola, como o trovão ou chuva torrencial, era apenas mais uma manifestação do universo imprevisível e não poucas vezes hostil. Já no século XIX, porém, os que estudavam a eletricidade não conseguiam conciliar seus conhecimentos com a ideia de que algo como um relâmpago pudesse existir em forma de bola, completas em si mesma. Nos laboratórios de pesquisa eram geralmente tratadas com desdém notícias como esta em 1892. Em tempos mais recentes, muitos cientistas chegaram a admitir que, afinal de contas, os relâmpagos em forma de bola talvez existam. Isso se deve, de um lado, ao desenvolvimento dos conhecimentos de meteorologia e de física do plasma, permitindo criar um quadro dentro do qual se pode examinar e principiar e compreender o problema, e do outro lado, ao fato de que não tem diminuído o número de relatos das testemunhas oculares.
Os relâmpagos globulares também já foram fotografados, embora alguns cientistas desconfiem desse elemento como prova documental, acreditando que é fácil confundir o fenômeno luminoso com o outro. Mas houve alguém que não só conseguiu imagens instantâneas, como ainda um filme de 16mm do que pode ter sido perfeitamente um relâmpago globular. Trata-se do professor James Tuck, nascido na Inglaterra e hoje naturalizado norte-americano. Ouvira ele dizer que o relâmpago globular aparecia de vez em quando em submarinos como resultado de manipulação incorreta de aparelhagem e às vezes queimava as pernas dos tripulantes inábeis. Foram frustradas suas tentativas de estudar o fenômeno a bordo de submarinos, mas descobriu que, ali mesmo em Los Alamos, havia uma bateria de submarino de $2 milhões instalada para outro programa de pesquisas, mas naquele momento ociosa. Obteve permissão para trabalhar com ela e assim iniciou uma série de experimentos clandestinos, com Tuck e seus colegas trabalhando no projeto durante a hora do almoço ou fora do expediente normal. Embora produzissem descargas elétricas muito fortes com a bateria, nem ele nem seus colegas conseguiram gerar coisa alguma parecida com um relâmpago globular. Passando-se os meses, viram-se pressionados para pôr fim aos testes a fim de que o edifício onde trabalhara com a bateria pudesse ser desocupado e demolido, abrindo espaço para outro programa de pesquisas. De repente, não houve mais tempo. Do lado de fora, já esperavam para iniciar a demolição. Os cientistas haviam experimentado quase tudo o que podiam pensar sem sucesso. Numa final e desesperada tentativa de atingir o seu objetivo, resolveram adicionar alguma coisa à atmosfera em torno do comutador. Confeccionaram então uma pequena caixa de celofane em torno do comutador e a encheram de metano em baixa concentração. Achavam que a quantidade de gás, por bastante pequena, não era inflamável, mas apesar disso tiveram sorte porque estavam agachados atrás de sacos de areia quando o comutador foi acionado. Subiu uma grande labareda e ouviu-se um formidável estrondo. Mais tarde todos eles se lembravam de como o telhado do edifício voou pelos ares. Assim findou a experiência, mas só depois de mandarem revelar o filme tirado por duas câmeras colocado em ângulos diferentes é que descobriram o que havia acontecido. Em perto de 100 imagens aparecia uma bola de luz de cerca de 10 centímetros de diâmetro. O professor Tuck tem certeza de que não se trata de defeito do filme ou de falha no processo de revelação, mas também não afirma nada, salvo que pode ser algum fenômeno relacionado com o relâmpago globular. No momento, ele tenta classificar as características do fenômeno e já isolou vários fatores potencialmente importantes, entre eles o que ele geralmente ocorre após um relâmpago comum. A bola tem, em média, 15 centímetros de raio, apresentada em geral uma coloração de amarelo para vermelho. Não é excessivamente quente e costuma produzir um som sibilante. Com base nessas características, talvez venha a surgir uma teoria aceitável para a maioria dos cientistas. Tuck inclina-se para uma reação química como origem do fenômeno, mas o fato é que a literatura científica transborda de outras teorias, desde meteoritos de antimatéria a variações do tema da ilusão de ótica. Atualmente, a despeito do fato de se conhecer um número crescente de características com base em relatos de testemunhas dignas de crédito, quase nada se sabe sobre o relâmpago globular, embora os homens de ciência agora se sintam mais confiantes de que um dia poderão explicá-lo. Ainda no campo científico, o pesquisador Jacques Berger informou na década de 1970 sobre a bola de fogo
Entretanto, já podemos constatar que existem relatos de relâmpagos globulares maiores e de duração bem mais longa do que as descritas por Jacques Becker. A progressiva aceitação do relâmpago globular como fenômeno verdadeiro é um fato que se tem repetido constantemente na história da ciência quando ela se defronta com os mistérios.